Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Desenvolvedor DBA. Nessa aula eu quero iniciar falando dando uma pincelada num assunto que nós falamos na nossa última aula, que é sobre o modo de recuperação. O modo de recuperação é como nós vamos fazer a recuperação do banco de dados, muito relacionado ao log de transação. Quero falar especificamente sobre book logged, né? Que o book logged é a escrita em massa, né? Ou a recuperação completa. Isso significa que na recuperação nós não perderemos nenhum dado. No simples nós não iremos recuperar basicamente os logs, e no book log a gente não irá fazer escrita no banco de dados, completamente nos logs. Para ficar mais esclarecido, nós vamos dar aqui uma olhada bem rápida na documentação da Microsoft. Aqui por exemplo, no modo de recuperação simples, ele reclama espaço de log automaticamente para manter os requisitos de espaços pequenos, eliminando essencialmente a necessidade de gerenciar os espaços de log de transação, certo? No full é o seguinte: para executar uma recuperação pontual, por exemplo, antes de um erro de aplicativo ou usuário, né? Nenhum trabalho é perdido devido a um arquivo de dados perdido ou danificado. Isso na questão de recuperação do modo cheio. Ou seja, na recuperação do modo completo, ele requer o backup dos logs, tá? Na hora que você seleciona essa opção aqui como completo, que você vai executar a rotina de backup, automaticamente ele vai requerer o backup dos logs. A diferença aqui é o book logged, para ficar mais claro. Ele é um suplemento do modelo de recuperação completa, que permite a operação de cópia em massa, ou seja, cópia em massa, escrita em massa. E nessa escrita em massa, ele não é feito o checkpoint do log para o arquivo de dados, né? Ele reduz o uso dos dados de espaços de log usando o mínimo de registro em log para a maioria das operações em massa. Quando eu falo de operação em massa, só para ficar entendido, é que durante deixa eu abrir aqui bem rápido, tá, pessoal? Bem rápido mesmo. Vou abrir aqui a pasta de log só para me ilustrar, tá? Espero que fique claro para vocês. É o seguinte, eu tenho aqui o log do meu banco. Então, quando eu vou fazer uma transação, que eu vou salvar, por exemplo, inserir um dado numa tabela, antes desse dado ele vir diretamente para esse banco, né? Antes dele vir para esse banco, primeiramente ele vai fazer o seguinte: ele vai vir aqui, ó, salva no arquivo de log, certo? Depois que ele salva no arquivo de log, ele verifica se já existe uma transação nesse arquivo de log. Depois que ele verifica isso, é chamado de checkpoint. Aí ele vem e salva aqui no banco, certo? Depois que ele vem e salva no banco, aí sim a informação ela está salva, tá certo? Antes disso aconteça, não há gravação no banco. No caso de recuperação de dados, essa parte aqui ela não existe, entendeu? Não é feita essa parte aqui. Então, o que acontece é que esse ponto de checagem aqui nos arquivos de log, ela não é feita quando eu uso a opção book logged, entendeu? Então é isso. E para você ter um pouco de mais conhecimento sobre o assunto, é só você consultar a documentação da Microsoft, que lá vai estar bem explicado. Tem toda uma vasta documentação, e eu vou deixar aqui na plataforma os links para você acessar a documentação. Como eu estou ministrando esse curso aqui no SQL 2014,
Hoje, se você for procurar na documentação lá da Microsoft, você vai encontrar a documentação específica para o SQL 2017. Mas isso não significa dizer que não se aplica, é a mesma coisa, de certa forma até um pouco mais evoluído. Tá? Por uma questão de desempenho, como eu falei em outras aulas, eu estou usando o SQL 2014. Mas o foco do nosso estudo da aula de hoje é sobre o grupo de arquivos que é utilizado no banco de dados, tá bom? E o seguinte, eu previamente já criei aqui, eu tenho nos meus HDs, aqui no HD, no F e no H, onde tem backup e data, eu criei uma pasta escola, e nessa pasta escola eu criei uma pasta alunos, diretoria e professores, certo? E aqui em data também, em backup, eu fiz a mesma coisa, certo? O que acontece é que nós vamos agora fazer o que nós chamamos de paralelismo. O que é paralelismo? É a distribuição dos arquivos de banco de dados no seu HD, tá? Então o que acontece? Aqui eu tenho o meu arquivo principal, tenho o boot do banco de dados, eu tenho o log, que é um arquivo único, e eu tenho aqui os dois HDs onde vai estar distribuído os meus arquivos. Eu posso criar num único arquivo, por exemplo, num único HD, vários arquivos do mesmo grupo, que é o que seria o paralelismo de software, certo? Onde eu pego um arquivo, por exemplo, aqui no banco de dados, eu pego um banco X e vinculado a esse banco, eu crio na mesma pasta, no mesmo HD, 3 arquivos separados, tá certo? E na hora de criar uma tabela, o SQL Server usará um algoritmo próprio para definir em qual dos arquivos será criada aquela tabela. E o paralelismo de hardware é quando eu tenho um HD aqui, certo? Nesse HD eu tenho 3 arquivos relacionados ao mesmo grupo e mais 3 arquivos no outro HD relacionados ao mesmo grupo. Então eu tenho aqui nesse arquivo, aqui eu tenho esses 3 arquivos aqui, ó, tá vendo? E esses 3 arquivos aqui que pertencem ao mesmo grupo. Aqui nesse arquivo eu tenho 3 arquivos do mesmo grupo, paralelismo de software, e 3 arquivos do mesmo grupo, paralelismo de software. Esses arquivos são do mesmo grupo, de um HD para o outro é paralelismo de hardware, tá certo? Então vamos aqui para o banco de dados. Nós vamos aqui para o banco de dados para nós fazermos a ilustração de como a gente vai trabalhar, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um banco novo, vamos criar aqui um banco novo, certo? Esse banco será, o nome dele será Minha Escola, Minha Escola. O proprietário do banco será o SA, que eu vou colocar SA como proprietário. Ok. Essa parte aqui já foi bem explicada. As opções do banco, o agrupamento, eu vou deixar o agrupamento padrão do SQL Server. E agora nós vamos aqui partir para o grupo de arquivos. O grupo de arquivos é o que eu estava explicando agora há pouco para vocês. Nós temos apenas um grupo de arquivos, né, que é o que já foi setado aqui no meu primeiro arquivo. O meu primeiro arquivo ele é chamado Minha Escola. Automaticamente o SQL Server já criou o arquivo com esse arquivo. Ele está sendo salvo em Arquidata, tá vendo? Que é esse primeiro arquivo aqui. Eu não vou querer esse arquivo salvo aqui dentro. Não, vou deixar ele aqui dentro para vocês entenderem melhor. Tá? Pelo menos a base de todos os bancos eles ficarão no mesmo lugar. No grupo de arquivos, o que eu tenho aqui nas minhas pastas? Vou pegar uma pasta aqui como base.
Eu tenho alunos, diretoria e professores, então eu preciso criar 4 grupos. Primeira coisa, nós vamos aqui criar o primeiro arquivo vamos chamar ele de file grupo geral. Vou criar um outro grupo de arquivo de file grupo aluno. Vou criar um outro grupo, file grupo professores. Vou criar um outro file grupo chamado de diretoria. O que acontece? Eu vou criar para cada grupo específico desse aqui, eu vou criar 2 arquivos, tá? 2 arquivos. Não, na verdade vou criar 4 arquivos para cada um, certo? 4 arquivos para cada um. 2 em cada 2 aqui nessas pastas aqui de F e 2 aqui nessas pastas de H. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Para vocês entenderem a ideia do paralelismo. Onde eu coloco os 2 arquivos na mesma pasta, que o SQL Server vai salvar uma tabela dentro daquele grupo de arquivos, e desse grupo de arquivo eu tenho 2 arquivos, ele faz um paralelismo ali de software, ali na mesma pasta. E quando esses arquivos estão em HDs separados, o paralelismo ele sai de software e passa a ser de hardware, porque eu estou em 2 HDs separados. Então eu tenho aqui, no primário tem um arquivo, no geral nenhum e nos outros nenhum, certo? Agora nós vamos aqui para o geral, para a guia geral, e nós vamos agora adicionar mais um arquivo, certo? Eu vou primeiro criar os arquivos de aluno, professor e diretoria em sequência. Os 2 primeiros, esse primeiro aqui de aluno vai ser aluno 01, que ele vai estar dentro do grupo, file grupo aluno. Ele vai estar dentro de F, escola, aluno, certo? Eu vou criar mais um grupo de arquivo aluno 02. Ele vai ser do grupo aluno. Ele vai estar dentro desse mesmo diretório. Eu posso clicar aqui e navegar, ou então posso simplesmente copiar aqui e colar aqui, que será a mesma coisa. Vou criar mais um grupo de aluno, que será aluno 03, né? Ele será do grupo de aluno. Ele vai ficar agora dentro de F, não, vai ficar dentro de H, dentro de escola, na pasta aluno. O arquivos vai ficar lá dentro, certo? E eu vou criar mais um grupo de aluno, que é aluno 04. Ele é do grupo aluno e ele vai ficar dentro de H aqui. Vai ficar dentro do diretório H, escola, alunos. Ou seja, eu tenho 4 arquivos que serão criados. 2 dentro da mesma pasta, dentro do mesmo HD. E 2 que será dentro da mesma pasta, mas num outro HD. Tá certo? Então vamos tentar entender isso aqui. Vamos lá. Vamos tentar, deixa eu pegar a caneta aqui, a minha, ele vai ser um frame. Tem hora que isso simplesmente não obedece. Esses primeiros aqui, ó, eles estão dentro de um HD. Esses outros 2 estão dentro de outro HD, certo? O que acontece? Só que os 4 fazem parte do mesmo grupo de arquivos. Entenderam? Outra coisa. Esses 2 aqui, ó, e esses 2 separadamente, eles estão fazendo paralelismo de software aqui, né? Aqui eles estão fazendo paralelismo de software.
aqui fazendo paralelismo de software, certo? Só que agora esses 4 aqui, como os 4 estão em HDs à parte, eles estão fazendo paralelismo de hardware, tá certo? Ficou entendido? Bom, vamos lá. Agora nós vamos criar os outros arquivos dos outros grupos, tá? Então aqui ficou bem esclarecido a mesma coisa para cada um dos grupos, certo? Então nós temos aqui diretoria, tá vendo? Nós temos aqui professores e nós temos aqui aluno. Certo? Aqui em diretoria nós temos esses caras aqui fazendo paralelismo de software, de software cada um, né? De software cada um, e aqui também de software cada um. Mas se vocês observarem, eles estão em seus grupos que já tinha sido previamente criado anteriormente, certo? O que acontece, tem um detalhe extremamente importante. Se eu clicar em OK aqui, ele ainda vai me dar um erro na criação do meu banco. Por quê? Porque eu tenho quantos grupos de arquivos? Eu tenho todos esses grupos de arquivos. Você está vendo que em cada um deles tem 4 arquivos e o grupo geral aqui não tem nenhum arquivo. Se eu clicar em OK, ele vai dar erro. Por quê? Porque quando eu crio um grupo de arquivos, obrigatoriamente eu preciso colocar um arquivo dentro dele. Então eu preciso aqui definir o grupo de arquivo como padrão e vir aqui e criar mais um grupo de arquivos e colocar ele como geral e definir ele como geral e salvo dentro do arquivo ArcData, dentro da pasta. Agora quando eu clicar em OK, ele vai criar o banco de dados. E agora nós temos toda a estrutura já feita como a gente tinha planejado. Se nós formos olhar aqui agora, como eu disse para vocês que eu aqui no banco escola, aqui na pasta escola, eu minimizei eu não vou nem cortar. Aqui eu tenho a pasta escola e tenho aqui o SQL Server, né? Como eu tinha planejado que nas propriedades os arquivos, os arquivos alunos são 1, 2, 3, 4. Esses dois primeiros eles estão dentro de F escola, tá vendo? Os dois primeiros é os que estão aqui, ó. Eles criaram esses dois arquivos aqui, que são os arquivos. Então é para isso que serve o aluno os grupos de arquivos. Eles servem para a gente, eu diria que balancear mais a carga do servidor de banco de dados, tá? Nós vamos encerrar essa aula por aqui. E na próxima videoaula a gente dá continuidade nós vamos criar algumas tabelas. Eu vou mostrar para vocês como que faz para a gente escolher em qual grupo de dados nós vamos colocar cada uma das nossas tabelas, tá ok? Bom, até a próxima videoaula.